Mas esse campo se expandiu, gente, tem um monte de passarinho cantando. Esse não é o vídeo do Cottagecore, queridos, por favor. Gente, depois que eu fiz o vídeo sobre a estética Cottagecore, eu recebi várias mensagens, vários comentários pedindo que eu falasse também sobre outras estéticas, especialmente os Academia e tudo. Junto com o Cottagecore, o Dark Academia, que a gente também poderia chamar de Academia Sombria, é uma das estéticas mais antigas, mas diferentemente do Cottagecore, que buscou inspiração em vários meios, a gente consegue demarcar a gênese do Dark Academia com um livro, o maravilhoso A História Secreta da Donna Tartt. Tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal, mas a história é basicamente a seguinte: um grupo de estudantes de letras clássicas comete um assassinato. O engraçado é que até o ano passado eu não conhecia o termo Dark Academia, e aí eu fiz uns stories comentando que eu tinha reparado que parecia haver um gênero narrativo inteiro sobre estudantes que se envolvem em crimes. A gente tem uma História Secreta, tem aquele outro livro If You Were Villains, que eu não li, mas até onde me consta é a História Secreta com Shakespeare. Tem a série How to Get Away with Murder, tem o filme Kill Your Darlings, que é baseado em fatos, tem o Festim Diabólico do Hitchcock, um dos meus favoritos. Quando eu me comentei sobre essas histórias, me falaram: Veves, isso é a Dark Academia. Até mesmo Harry Potter, e essa é pra quem tá relendo, dependendo do ângulo em que você analisar, pode se encaixar no Dark Academia. No começo eu achava que o incidente da Casa dos Gritos, quando o Snape quase morreu, seria um bom candidato. Aí eu percebi que a história dos marotos tá mais pra Meninas Malvadas. I'm a mouse. Duh. Mas ainda temos Tom Riddle com seus proto-comensais da morte tocando terror na escola sem serem pegos. Academia séria, Warner. Contudo, apesar do que possa parecer, homicídio não é um elemento compulsório nem recomendado na Academia Sombria. É só uma coincidência em alguma dessas narrativas. Na verdade, o principal elemento nessa estética é a paixão pelo conhecimento. Você é conhecimento. Uma pena que os gringos não tenham um ícone tão representativo assim. É por conta desse foco na aprendizagem que a maioria dos livros ou filmes considerados representativos do Dark Academia se passa em um ambiente acadêmico, ou contam histórias em que os personagens estão envolvidos em algum esforço intelectual. A escrita, por exemplo, ou desenterrar múmias para estudo e liberar uma maldição milenar. Até por conta da influência do livro da Donna Tartt, inicialmente a Academia Sombria estava muito ligada ao estudo da antiguidade clássica e à estética classicista. Pensem em Leomero, Eurípides, Virgílio no original e tirarem fotos beijando estátuas renascentistas. Mas esse campo se expandiu para outras épocas, porém, ao que me parece, sem ultrapassar os anos 40. Nessa hora eu entendo perfeitamente por que vocês veem Dark Academia escrito na minha cara. Há uma diferença importante de ser feita. Existem as obras que são consideradas representativas da estética Dark Academia, como essas que eu comentei no começo do vídeo, e tem aquelas que são lidas dentro do ambiente Dark Academia, como os clássicos, por exemplo. Em termos de ambiente, Dark Academia gosta de construções antigas. O tempo e a durabilidade são conceitos muito importantes nessa estética. Você que mora no Rio de Janeiro e é adepto do Dark Academia, passada a pandemia você vai fazer o seu photoshoot lá no Real Gabinete Português de Leitura. O Manauara vai lá pro teatro. E você que mora numa cidade com um pouco mais de 60 anos, chora. Já o vestuário é 100% não tropical. Em poucas, ou talvez nenhuma época do ano, eu conseguiria sair de casa com um casaco de tweed por cima de uma blusa de gola rolê. Mas o curioso é que na História Secreta, ninguém se veste assim. Os gêmeos, eles estão sempre vestidos de branco e My Boy Francis Abernathy está sempre muito extra. Mas a inspiração aqui parece ser o estereótipo do professor acadêmico ali daquele eixo Oxbridge. Mas a minha intenção aqui não é falar de roupa, nem mesmo de livros e filmes que sejam exemplos dessa estética. Existem diversos vídeos, blogs, um artigo enorme naquela wiki das estéticas só sobre isso e fazendo um trabalho muito melhor do que eu poderia fazer. O que eu acho interessante em algumas dessas estéticas e que eu até comentei no vídeo sobre o Cottagecore é como muitas delas parecem recuperar, talvez até de forma inconsciente, características de movimentos artísticos e escolas literárias passados. O Cottagecore é todo trabalhado no neoclassicismo, no arcadismo. Já o Dark Academia, às vezes, consegue ser mais romantismo que o próprio romantismo. Eu imagino que vocês não me aguentam mais falando de romantismo aqui, mas se vocês sempre me aceitaram falando do meu personagem favorito, Theon Greyjoy, por favor, me aceitem falando sobre romantismo também.
De maneira geral, o romantismo teve seu ápice ali do final do século XVIII até a metade do século XIX, com algumas exceções, como por exemplo no Brasil, em que a gente considera que o romantismo começou em 1836 com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Só que o romantismo não foi só um movimento estético. Ele produziu uma total mudança de paradigmas na própria forma de pensar. E como eu costumo argumentar, a gente continua funcionando nesses mesmos paradigmas. Antes de sermos pós-modernos, pós-humanos, nós ainda somos essencialmente românticos. O crítico Domício Proença Filho define o que ele chama de temperamento romântico como sendo a busca pela satisfação na natureza, no pitoresco, e tendo na imaginação o meio para fugir do mundo com o qual o eu do artista entra em conflito. Apoia-se na liberdade e na emoção, idealiza a realidade. Eu poderia chamar isso tranquilamente de temperamento dark academic, dark scholar. Acho que a característica crucial do romantismo pro Dark Academia é o idealismo. Não à toa, muitos chamam o Dark Academia de a romantização da academia. E a gente usa muito esse termo romantização sem associar a sua origem no idealismo romântico. E não é só uma romantização do ambiente acadêmico, é uma romantização do próprio estudo, da própria leitura, da pesquisa. Quanto à imaginação, o que eu noto nos textos e nas fotos considerados Dark Academia é a captura de um momento onírico que parece só fazer sentido completo na cabeça de quem o criou. E quando nós vemos essas fotos e esses textos, nós somos convidados a participar desse momento e a preencher as lacunas com a nossa própria imaginação. O que é um exercício romântico por excelência. Algo também bastante romântico e que eu vejo refletido no Dark Academia é a individualidade. Muita gente acha que essa é uma palavra feia porque associa com egoísmo. Mas a individualidade romântica é uma valorização da autonomia da pessoa, especialmente da autonomia do artista, que é o que vai levar ao conceito de gênio, que se tornou um tantinho complicado. Até o romantismo, os movimentos artísticos tinham um conjunto de regras muito claras de como você deveria se expressar para fazer parte de determinado movimento. O romantismo chega e quebra totalmente com isso. Às vezes, literalmente. Lá no Instagram eu falei sobre a Batalha de Hernani, quando na estreia da peça Hernani, do Victor Hugo, os críticos neoclassicistas e o grupo romântico do Hugo saíram no tapa por diferenças artísticas e falta de um adulto para supervisionar. Eu vejo essa individualidade no Dark Academia na busca pela autenticidade. Não só porque se você for seguir à risca o protocolo, você vai se vestir de uma maneira muito diferente, que eu super apoio, usem roupas diferentes se isso faz vocês se sentirem bem, descubram o seu próprio estilo e se tornem mais autoconfiantes. Mas essa busca pela autenticidade também existe pelo incentivo a você ler e se aprofundar naquilo que mais te interessa. Eu sempre falo que a academia real oficial, é um aglomerado de fandoms seguindo as regras da ABNT. E claro, não dá pra falar sobre romantismo sem falar sobre o sublime. Henry Winter já tinha cantado essa pedra aqui no comecinho da História Secreta, no diálogo dele com o professor Julian, quando ele fala: a morte é a mãe da beleza. E o que é a beleza? Terror. Desde então, essa frase é usada em 9 de 10 montagens sobre a História Secreta no Tumblr. O que o personagem está descrevendo aqui é o sublime romântico. Se o belo é transmitido pela proporção, pela graça, pelo equilíbrio, o sublime é evocado pela mistura de terror com admiração. Ou como Victor Hugo fala, a mistura do belo e do grotesco. Uma das formas com que os românticos encontram esse sublime é na natureza. Não aquela natureza idílica do arcadismo, do cottagecore, mas aquela natureza indomada que aparece na descrição dos Alpes suíços em Frankenstein. E aqui cabe também falar sobre a associação entre mistério e morte. Olha o poema Meu Sonho de Azevedinho. Eu, cavaleiro, quem és? Que mistério, quem te força da morte no império pela noite assombrada a vagar? O fantasma, sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Mistério e morte associados ao sublime também são elementos do romantismo que eu vejo associados ao Dark Academia. Não só porque as histórias envolvem crimes e gente morta, mas porque existe um quê existencialista nessa estética, o que até justifica essa busca incessante pelo conhecimento. Mas
Mas claro, tudo na vida tem o potencial de ser cancelado e não é diferente com Dark Academia. Um dos aspectos negativos apontados nessa estética é o possível elitismo. E eu bem consigo imaginar por quê. O negócio gira em torno de intelectualidade. E, infelizmente, tem gente que acha que isso substitui humildade e boa educação. Além do que, visualmente, é uma estética muito inspirada nas universidades de elite e nos colégios internos britânicos, que tem ali como clientela pessoas com alto poder aquisitivo. O curioso é que transformar a estética Dark Academia em uma estética elitista leu A História Secreta de cabeça para baixo. Todo o desenvolvimento do protagonista Richard Papen é justamente ele perceber que aquele clubinho pretensioso do qual ele sonhava fazer parte não era tão legal assim quanto parecia de longe. Outro ponto questionado é que algumas pessoas percebem o que parece ser um foco exclusivo em obras europeias. O que faz sentido quando você pensa que o negócio todo surgiu com o povo estudando Grécia. Mas realmente, considerando o quanto Dark Academia já se expandiu, nada mais justo do que expandir as áreas de estudo também. E eu vi algumas sugestões interessantíssimas. Tipo, se você gosta de antiguidade, a Epopeia de Gilgamesh tá aí. Inclusive, poema épico mais antigo do mundo. Tem o Mahabharata na Índia. E se você gosta de poesia, a literatura árabe tem um mundo sem fim de poemas. E você, BR acadêmico trevoso, se ainda não espalhou a palavra dos ultra-românticos, tá perdendo tempo. Mas assim, não vou ser hipócrita, porque eu bem sei da minha própria afinidade com a literatura europeia, especialmente britânica e francesa. A diferença é que é algo que eu escolhi dentro de um leque de opções. É bem diferente de se viver numa bolha e achar que é só isso que existe. E um outro ponto negativo, e esse bastante preocupante, eu diria, seria o possível incentivo a comportamentos autodestrutivos. É o que colocou Dark no Dark Academia. Péssimo ponto em comum com o romantismo, que deve ser o pior movimento artístico para se falar de saúde mental. O romantismo vai ver na angústia mental uma grande abertura à criatividade. E a necessidade de escapismo é muitas vezes associada à ideação suicida. Nesse vídeo aqui, eu comentei melhor sobre isso. Eu não acho que o Dark Academia tenha chegado a esse extremo, mas nós vemos uma romantização do abuso de substâncias lícitas, mas ainda assim abuso. Ou uma romantização, e aqui cabe bem essa palavra, de virar à noite estudando, lendo, mesmo que a gente saiba que isso é completamente contraproducente nos estudos. Enfim, coisas que são muito interessantes no papel, na construção de um personagem, mas que, e sem querer soar como a mãe ou como a médica de ninguém, mas a gente tem consciência que não são comportamentos saudáveis. E algumas pessoas, por N motivos, são mais suscetíveis a isso que outras. Então, é preciso ter muito cuidado. Se cuidem, beloveds. Para algumas pessoas, o Dark do Dark Academia é dark demais. Elas não querem crise existencial, elas não querem chorar lendo kits, nem cometer crimes. E isso fez com que surgissem novas vertentes acadêmicas. Uma delas é a Light Academia, ou como uma amiga minha chama, Academia em Tons Pastéis. É a Paulina Bratt das academias. Tem também a Romantic Academia, que é flores e tecidos fluidos e romance. Tem a Fairy Academia. Segundo a Wiki das Estéticas, ela é inspirada na estética da infância das eras vitoriana e eduardiana, mas que pelo nome me lembra aquele filme da Escola de Fadas Madrinhas. Witch Academia. Hogwarts. E tem os outros que parecem se associar a cursos específicos, como Arts Academia, Theatre Academia, History Academia, o que na minha época a gente chamava de centro acadêmico. Assim como foi com Cottagecore, o Dark Academia também viu a sua popularidade aumentar exponencialmente durante a pandemia. Um artigo no The Huntington News trouxe que entre 10 e 16 de janeiro desse ano de 2021, o termo Dark Academia foi pesquisado 13 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Tô me sentindo a Renata Vasconcelos apresentando o Jornal Nacional. Eu fiz a mesma pesquisa usando o Brasil como parâmetro e a gente pode ver como também houve um pico nesse período e continua relativamente mais alto do que antes. Mas ao contrário do Cottagecore, que seria esse anseio pelo mundo lá fora, o Dark Academia seria uma reinvenção do mundo aqui dentro, literalmente. Muita gente passou a ter aulas online ou a fazer home office, o que pode ser bem desanimador. Então, para superar a vontade de passar os dias de pijama, deitado na cama, com a câmera desligada, fingindo que está assistindo aula, muita gente viu no Dark Academia uma forma de se incentivar a estudar sozinho. Encarar os próprios estudos como mais do que uma obrigação. Levantar mais cedo para se vestir de um jeito diferente. E teve até gente que reinventou o próprio espaço de estudos, o próprio quarto, para ficar mais afim com a estética e fez tutorial no YouTube para quem interessar. Nesse contexto, eu vejo como sendo uma romantização bastante positiva, especialmente
especialmente se está tendo um impacto bom na vida das pessoas. E para terminar, emulando a pretensão dark academic, vamos citar um dos maiores românticos, Samuel Taylor Coleridge. Esse é o poder exemplástico da imaginação poética. Joinha para você das Dark Academia aí que não gastou o réu primário. Não façam isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.